Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao AnfaviaCast, o nosso podcast que trata sempre dos assuntos mais quentes e estruturantes também do setor automotivo. Eu sou o Igor Calvé, diretor executivo da Anfavia, e hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco o Marcos Vinícius Aguiar, que é o presidente da AEA, a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Então vamos começar mais esse episódio. Marcos, obrigado por estar aqui conosco. Você tem uma trajetória longa no setor e eu queria começar essa nossa conversa com isso. Como você chegou no setor automotivo? Há quantos anos está na labuta do setor automotivo? Obrigado, Igor. Comecei no setor automotivo há mais de 25 anos atrás, em uma montadora, na Fiat Automóveis, fiquei por um longo período, depois fui para outra montadora, na Renault, e desde o começo eu participo tanto na Anfavia quanto na AEA. Na AEA eu participei desde o começo da minha carreira em diversas comissões técnicas, aí cheguei à diretoria da AEA como diretor da área de segurança veicular, depois, antes de ser presidente, na área de relações institucionais, e desde o ano passado eu estou à frente como presidente da associação com os desafios. Então é uma trajetória longa, não só do setor automotivo, como também da AEA. E a AEA, não sei, você falou de mais ou menos 20 anos aí no setor automotivo, não sei exatamente quantos anos de AEA, mas a AEA, a própria associação, ela tem quantos anos? Como é que surgiu a AEA, Marcos? A AEA surgiu há 40 anos, esse ano vai estar fazendo 40 anos de entidade, surgiu das discussões com o governo sobre combustíveis, teve um seminário em 1983 em Brasília, com o governo e setor privado. Em 84 a AEA foi fundada naquela ebulição de combustíveis, álcool, programa Flex, de etanol no Brasil. Toda a questão de ter a necessidade de se ter uma engenharia brasileira, e governo e setor privado julgaram à época a necessidade de se ter uma associação brasileira para fomentar a engenharia automotiva nacional. Isso é muito interessante porque os dados da Anfavia dão conta de que no setor automotivo hoje nós temos aproximadamente 12 mil engenheiros. E a AEA é muito reconhecida, pelo menos por todos da Anfavia, como sendo uma instituição que dá sempre os melhores parâmetros, as melhores discussões no que diz respeito à engenharia. Mas fazer parte da AEA, para mim, pelo menos, não é tão claro. Qualquer engenheiro pode fazer, tem que ser um engenheiro automotivo. Como é que funciona isso? Não necessariamente. Na AEA tem 3 tipos de associação. Você tem a pessoa física, que o engenheiro pode se associar e participar das comissões. Tem o setor acadêmico, então nós temos universidades com representação, inclusive no conselho. Governo federal e governo estadual também participam, nós temos conselheiros da AEA, do MDIC, do Ministério de Ciência e Tecnologia, são conselheiros da AEA, e também tem um setor privado, sejam montadoras, então você tem engenheiros e técnicos de praticamente todas as montadoras hoje instaladas no Brasil, e também de fornecedores. Em resumo, Anfavia, Sindipeças, governo e academia participam dentro da associação. Tem um número de associados? Tem mais de 80 associados. Olha e só. Aí você tem, entre associados, você tem os principais players, as montadoras estão praticamente todas e os grandes fornecedores todos. Então é bem eclético, na verdade, né? Tem governo, tem o setor privado junto, né, com as montadoras, com os autopartistas em geral. E eu acho que exatamente por essa razão, Marcos, eu já, muitos sabem, né, eu fui uma época secretário de indústria no governo federal, e nós sempre reconhecíamos a AEA como sendo uma associação, uma instituição que nós queríamos ouvir, porque era como se fosse algo neutro, né, que nós poderíamos ter informações confiáveis. E, pelo menos no que diz respeito à política industrial do setor automotivo, Inovarauto, Rota 2030, Mover, que eu me lembre sempre foi ouvido. Então, eu acho que tem um papel muito importante em política industrial. Você vê que esse papel em política industrial automotiva, ele é no passado, mas ele também é muito presente hoje na vida associativa AEA? Sim, eu acho que inclusive foi incrementado, porque desde a época do Inovarauto, a AEA participou das discussões com o MDIC, de todo o arcabouço legal do Inovarauto, depois com Rota, e agora com o Mover também participa
de todos os GTs de reciclabilidade. A área de manufatura é muito forte, então a IA tem trabalhado muito forte. Ela foi responsável pela elaboração do manual de auditoria desde a época do Inovar, agora vai voltar a discutir com a Anfávia e Sindipeças o manual de auditoria para o Mover. Foi feito agora recentemente, nos últimos 2 anos, um acordo técnico de cooperação com o Senatran. Então a IA tem uma cadeira na Câmara Temática de Assuntos Veiculares e o Senatran sempre chama a IA para dar um parecer técnico antes de publicar uma resolução do contrato. Mas isso é além do Mover, então, além você está falando. Então, para além do Mover, nós temos uma outra pauta estratégica que você já está comentando. O Senatran é uma delas. É isso mesmo. E além do Mover fora o Senatran, agora, o mês passado, nós assinamos um acordo de cooperação técnica com o IBAMA também. Então, a IA, todas essas discussões de PROCONV, Leve 7, Leve 8, pesados, o PROMOTE também. O que é o PROMOTE? O PROMOTE é o PROCONV das motos. Então, toda a questão legislativa do PROMOTE foi desenvolvida com a IA, OBD1, OBD2 foi agora recentemente implementado no PROMOTE com vamos dizer, a turma técnica da IA, todo o arcabouço técnico da IA, engenheiros técnicos das fabricantes de motocicletas, da academia e do próprio IBAMA, com a CETESB. Então, acaba sendo, como você mencionou, Igor, um polo onde você se agrega diferentes pontos de vista e como é um fórum neutro, todos têm que sentar à mesa para chegar num entendimento. É interessante esse ponto que você mencionou, você disse que é um fórum neutro, mas a maioria dos exemplos que você nos deu nos remetem talvez a alguma regulamentação, então é uma interação com o poder público. Há uma interação da EAA também por demanda do setor privado, questões de emissões, alguma coisa nesse sentido, porque aí muda um pouco o foco, né? Não é nessa interação regulatória, por assim dizer, com o setor público, mas por demanda direta do setor privado? Existe, tanto do setor de 2 rodas, quanto do setor agrícola e do setor de automóveis e caminhões. Existe uma demanda do setor privado para se faz uma proposta técnica na IA, chama os atores do governo, né? Referentes àquele tema, a academia também, porque a universidade também, o IPT, a USP e outras universidades também participam com engenheiros. Se chega numa proposta técnica, essa proposta é encaminhada para a devida área do governo para posterior publicação. Então já é um acordo setorial por demanda. Às vezes as demandas chegam ou via governo, ou sociedade civil, ou do setor privado, porque existem demandas da sociedade civil também. Entendi, mas aí então é um caminho inverso, ou seja, é o setor privado tentando de alguma maneira influenciar alguma regulamentação que não necessariamente está sobre a mesa, né? Sim. Basicamente, olha, nós precisamos dessa regulamentação e precisamos, portanto, construí-la e posteriormente apresentar. Perfeito, vou te dar um exemplo recente, a questão dos carros elétricos, né? A IA fez uma cartilha de eletrificação, para retirar alguns mitos do tem que se falar do veículo elétrico e algumas regulamentações agora que começam a ser elaboradas sobre bateria, segurança de carros elétricos. As comissões técnicas da IA estão elaborando manuais e buscando regulamentações do que tem nos Estados Unidos e na Europa para se tentar construir uma regulamentação e propor ao governo brasileiro. Entendi. Ou seja, antes que o problema aconteça, porque você já começa a ter o veículo aqui, então você precisa ter uma regulamentação para que se resguarde todo esse arcabouço. E só para fechar esse ciclo, então a gente tem um momento em que a EA ela é instada por alguma regulamentação pública e que, obviamente, a EA precisa se manifestar com neutralidade. Há um outro movimento que é o setor privado construindo antecipadamente. Mas existe alguma coisa que é própria da AEA, a EA mesmo tomando a frente, ou esse modelo ele se confunde muito com a demanda do próprio setor privado? Tem um pouco a presença dos técnicos da EA, que na realidade são profissionais de todos esses segmentos que nós estamos falando. Alguns técnicos eles já começam a propor novas regulamentações. Tem, por exemplo, você pega o setor de máquinas agrícolas, tem a questão de geradores, tem a questão de emissões de máquinas agrícolas e máquinas de construção civil, onde a EA está provocando okay, uma discussão regulamentar para
futuras fases de emissões Mas nesse isso segmento. é super importante, porque assim como a Anfávia, né, geralmente as pessoas olham de fora e pensam, não, são só automóveis, né, ou pesados, caminhões e ônibus. A Anfávia também tem máquinas agrícolas e rodoviárias, então também existe uma preocupação da engenharia automotiva com máquinas agrícolas e rodoviárias, no caso da EA também. Há essa similaridade em termos de funções ou de desejos, produção, no caso de vocês, mais técnica para influenciar políticas em máquinas também. Perfeito. Temos isso e tem demandas do setor produtivo, Igor, também, com relação à qualidade dos combustíveis. Por exemplo, a IA recentemente trabalhou, foi praticamente o principal player que norteou a especificação do diesel no Brasil. A IA agora está discutindo um problema que acontece, mas ainda não é oficial, que é a qualidade do ALA 32 nos veículos, onde existe muita falsificação. Então isso prejudica as emissões dos ônibus, caminhões e veículos que utilizam o ALA, veículos diesel, e isso ainda está muito incipiente. Então ela já está se adiantando e verificando estudos e pegando no mercado com o pessoal de combustíveis, de lubrificantes, etc., meios de evitar esse problema no futuro. O Marcos, você falou de combustíveis agora, e isso traz à tona uma discussão que ela é muito presente no setor automotivo, que são as novas tecnologias de propulsão. E há uma discussão, não só no Brasil, mas eu acho que é uma discussão global, sobre as melhores tecnologias, né, de propulsão. No caso brasileiro, nós temos uma tradição, por assim dizer, com biocombustíveis, sobretudo etanol, mas há chegada muito forte de veículos elétricos, ou lato sensu eletrificados. A EA, ela trabalha mais ativamente por alguma dessas tecnologias. Como é que você tem visto esse cenário no setor automotivo em geral, né, dessas novas tecnologias de propulsão, e como é que a EA se posiciona? Sempre tem que ser de forma neutra, Igor, porque a EA não pode dar nenhum parecer político ou algum viés de tendência. A EA tem obrigatoriamente que, dentro dos seus grupos técnicos, dar todo o arcabouço técnico para cada tecnologia. Então, hoje você tem grupos que trata de biocombustíveis, gás, eletrificação, tem um grupo de hidrogênio, tem um grupo de lubrificantes, tem a questão de manufatura também. E todos os temas da cadeia automotiva estão sendo discutidos dentro da entidade, mas sem viés algum que lhe leve para uma tendência. A EA sempre é chamada o que existe tecnicamente sobre hidrogênio. Então nós vamos desenvolver o tema hidrogênio. Aplicado ao setor automotivo. Existe regulamentação? Não tem. Quais as tendências aí fora? Então vamos tentar buscar as tendências para a gente não criar uma jabuticaba que tire o Brasil da competitividade. A minha pergunta diz respeito ao fato de que talvez um hot topic, né? Como a gente aqui no nosso Anfávia Cast, são assuntos quentes aí do setor, e esse assunto você sabe muito bem que ele é um assunto quente. E a gente sempre é instado, nós somos questionados pela imprensa, por pessoas do governo, a dizer qual é a melhor tecnologia. Eu também acredito que nós temos, pelo menos no mercado brasileiro, né, nós seremos muito ecléticos, né, depende muito do uso que você faz do veículo, qualquer que seja esse veículo, e há múltiplas rotas tecnológicas. Eu também tenho uma ideia Anfávia da neutralidade tecnológica, mas vi vários estudos já da EA com a profundidade técnica bastante grande, que de fato me dão a impressão de que não há uma escolha por parte da EA, né? É um processo de neutralidade que busca se aprofundar em cada uma dessas rotas tecnológicas. E importante destacar, eu tive acesso, mas talvez os que nos ouvem não sei se têm acesso. Eu sei que a EA tem manuais, estudos aprofundados, coisas mais didáticas. É possível as pessoas, o público em geral, ter acesso a esses documentos, a esses estudos, e como fazê-lo, Marcos? Sim, quando o estudo é muito técnico, você tem que entrar em contato com a entidade e verificar que forma adquiri-lo, né? Não é tão aberto. Agora, a EA tem cartilhas onde elas foram publicadas. Então, eu falei materiais didáticos, sim, mas é cartilha, né? A gente chama de cartilhas, mas são esses materiais didáticos. Então, nós já tivemos cartilha de segurança, cartilha de eletromobilidade, cartilha de lubrificantes, agora tem cartilha de combustíveis. Então, tem o setor de reparação também, onde a EA colabora com cartilhas. Então, para cada segmento,
você tem materiais didáticos onde você tira a pessoa do zero e explica até para o leigo, de forma não técnica, do que aquele assunto representa. Isso é uma colaboração da IA para a sociedade civil, não somente para o público específico do setor automotivo, porque como a Anfavea, assim, de peças e todas as associações do setor automotivo, ela é muito consultada pela imprensa e ela tem que, vamos dizer, desmistificar o linguajar técnico e transformar aquilo para que o jornalista publique algo palatável para o leitor. Mas entendeu? Existe um repositório, então, onde isso está? As pessoas têm acesso como a isso? É um site? No site da IA existem as cartilhas, a última foi a cartilha da eletromobilidade, então você fala do veículo elétrico, da sua concepção, os conceitos do veículo elétrico. Foi exatamente esse, é o último que eu vi. Então, essa é a última mais recente, e vai ter uma nova versão agora. Então a IA também já está trabalhando com a questão de baterias, e já se começa a discutir hoje, inclusive o Corpo de Bombeiros de São Paulo saiu na mídia recentemente, a questão de o carro elétrico pega fogo, não pega fogo. Então a IA está tentando suportar e entrar na consulta pública do Corpo de Bombeiros para que isso seja esclarecido ao consumidor. Tá, olha, nosso papo está chegando ao fim, Marcos, e óbvio, a gente trouxe aí a sua história, qual é o papel atual da IA, e você está à frente dessa, que é uma das principais associações do setor automotivo. A sua gestão, né, primeiro até quando ela vai e quais são os objetivos da sua gestão e o que você está imaginando no futuro próximo da IA, nesse cenário de grandes mudanças que a gente tem no setor automotivo. Tá, a gestão da IA são prazos de 2 anos, eu estou no meu 2º ano, mas eu vou ser reconduzido para os próximos 2 anos. Bom então, saber. Ainda a 25 e 26. Qual o papel da IA e da atual diretoria e do nosso conselho é entregarmos para a sociedade as atuais tendências. A IA também tem um grupo de trabalho de tendências tecnológicas, então entre montadoras, sistemistas. Então nós estamos falando já de veículo autônomo, inteligência artificial, o que já está acontecendo fora do país. Existem grupos dentro da entidade onde já se começa a discutir a tendência, o futuro. O que vai acontecer para que o Brasil não perca a onda do que está acontecendo aí fora. Então, a hora que isso nós vamos fornecer para o governo, e o governo tem nos consultado acerca de alguns temas, seja Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Transportes, Ciência e Tecnologia, nós sempre somos demandados o que tem, e a IA tem que ter o material, se não já disponível, tem que se criar um grupo para que se desenvolva um material muito rápido. Puxa, Marcos, a você, nosso muito obrigado por participar do nosso AnfaveaCast com essa grande quantidade de informações que nos trouxe. Queria desejar a você muito sucesso no restante desse seu mandato à frente da IA e que está também nos próximos 2 anos. E para você que nos acompanha, não deixe de seguir o AnfaveaCast no YouTube e também no Spotify. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas de empresa ou seus colegas de sala de aula, se você for um acadêmico também. E até a próxima. Não percam os próximos episódios do nosso AnfaveaCast.